Sabe aquela pessoa que dá um jeito de dar uma alfinetada em tudo que ela fala? Então, por exemplo, se ela chama você pra ir num churrasco, por algum motivo você teve um imprevisto que você não pôde ir, ela vira pra você e fala: Pô, você tá metida, hein? Agora tá famosa? Agora tá rica? Nem vai mais nos churrascos lá de casa? Ou que você fala assim: O que você acha de tal coisa? E a pessoa vira pra você e fala: Se você quer assim, pode ser, por mim. Sabe? Ou, sei lá, aquela pessoa que trabalha com você e você falou: E aí, como é que tá o projeto e tal? Aí ele vira e fala: Você não olhou, né? Eu tive que mandar direto pro nosso chefe. Eu tava contando que você ia olhar, mas você me ignorou. Essas pessoas são os chamados passivo-agressivos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Continuando com o exemplo que eu dei logo no comecinho do vídeo, então ao invés de, por exemplo, a pessoa te procurar e falar: Você é metida, hein? Nunca mais foi nos churrascos lá de casa, ela pode simplesmente falar assim com você, utilizando a comunicação não violenta, que é um conceito do Marshall, tá? Um psicólogo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Você pode dizer: Ano passado você não pôde ir ao churrasco lá em casa. Todos sentiram muito a sua falta. Eu espero que você consiga ir esse ano. É uma forma de eu me comunicar sem ser passivo-agressivo, sem ter que acusar, sem ter que de alguma forma agredir na fala, tá? E a comunicação não violenta, ela parte da premissa de que a gente tem quatro fases que a gente tem que cumprir. A primeira delas são as observações. Então, toda vez que acontece alguma coisa nas nossas vidas, a gente conta uma história pra gente, tá? Então, muitas vezes, quando você, por exemplo, ficou chateado com esse amigo que você convidou pra ir no churrasco da sua casa e ele não apareceu, você conta uma história pra você de que o amigo não foi porque agora ele está famoso, agora ele está metido, agora ele tem coisa melhor pra fazer. Mas isso é uma narrativa que você criou pra você. Então, ao invés de embarcar nessa narrativa e de acusar e de dizer fui esnobada, fui ignorada, tudo que termina com ada ou ado, fui, enfim, abandonado, fui rejeitado, ao invés de criar a narrativa, dedique-se a investigar o que de fato aconteceu e ao invés de acusar, acolher. Então, o primeiro passo é o fato, tá bom? O fato aqui no caso é: ano passado você não foi ao churrasco lá em casa. Então isso é um fato. Você não foi ao churrasco lá em casa. Isso é um acontecimento. O segundo são os sentimentos. E os sentimentos não é atribuindo a carga ao seu interlocutor, e sim falando sobre você. Então, se eu coloco humilhado, abandonado, esquecido, abandonado, rejeitado, já é uma interpretação minha sobre o que aconteceu. O certo é dizer: Poxa, eu me senti com saudades de você. Ou eu fiquei triste, mas não responsabilizar o seu interlocutor. Quando eu falo que eu fui rejeitada, eu estou dizendo que o meu interlocutor me rejeitou. Quando eu digo que eu fiquei com saudades, aí eu estou colocando a responsabilidade em mim, tá? Então a comunicação não violenta, ela traz para si, para o orador, e não acusa o outro. É uma comunicação muito eficiente e eficaz para quem quer fazer discussão de relacionamento, inclusive. O terceiro passo é a necessidade. Então, quais são as necessidades que estão gerando esses sentimentos em você? E o quarto, e não menos último importante, é o pedido à ação. Você vai fazer um pedido para essa comunicação. Se você gostaria que essa pessoa fosse ao churrasco, a convide. Agora, apenas dizer algo e jogar e sair correndo, muitas vezes só vai gerar ruído na tua comunicação, não vai ser eficiente, você não vai conseguir estabelecer o processo, né, efetivo e eficiente de uma comunicação que se destina a resolver e cumprir alguma coisa, e só piora, porque tá todo mundo hoje com crise política, social, econômica, de saúde pública, ninguém tá em condição normal de temperatura e pressão, a gente tá tentando, enfim, sobreviver mais um dia com todas essas camadas de problemas que muitas vezes a gente acaba ficando estressado, nervoso, e na hora de se comunicar, a gente acaba despejando tudo isso pro outro, tá? Então, e muitas vezes, uma outra dica que eu daria é: pergunte pra você mesmo, antes de ter essa discussão de relacionamento, qual é a história que você tá contando pra você mesmo. Porque muitas vezes você já criou uma narrativa e você embarcou nela.
Teu amigo não foi no churrasco porque ele simplesmente teve um problema com o cachorro do trabalho, porque ele estava triste, porque ele não estava afim e precisava ficar com ele mesmo. Não crie narrativas, sabe? Acho que a premissa principal é: o que eu estou contando pra mim mesmo? É uma narrativa que eu inventei ou faz sentido? Por que eu estou me contando essa história? Como que essa história, de alguma forma, me lembra alguma situação ou dinâmica que eu vivi no meu sistema familiar? Então, às vezes, você vai lá e acha que teu amigo não foi no churrasco, vira pra ele e fala: tá metido, hein? Não anda mais com os pobres, hein? Por quê? Quando você tinha 5 anos de idade, um dia, uma pessoa da sua família, um tio que você gostava muito, era muito rico, mudou de cidade e você se sentiu abandonado. E aí você recordou, e recordar vem do latim recardio, que é relembrar com o coração, por isso recordar, você acessa esse mesmo tipo de emoção. Então, na realidade, você criou uma narrativa de um contexto que sequer existe, porque você está projetando uma experiência passada, de um esquema, de um padrão da tua vida dentro dessa dinâmica. Então, é muito importante a gente entender, primeiro, qual é a narrativa que a gente está contando pra gente mesmo. Segundo, como que a gente vai se comunicar com essa pessoa? A gente vai acusar ou a gente vai trazer para uma comunicação não violenta? E terceiro, resolução de conflito, partindo da premissa que as duas partes interessadas não estão afim só de tretas. Às vezes sim, sou ariana, não nego, gosto de uma. Mas assim, numa super boa, gente, né? Vamos escolher nossas batalhas. Um outro exemplo que eu peguei aqui no meu caderninho de anotações. No seu escritório, aí você estava esperando um relatório que não chegou a tempo, de uma pessoa que é sua par, tá? Aí você vira pra ela e fala assim, peguei um exemplo que eu anotei aqui: poxa, fiquei esperando seu retorno sobre o relatório, mas como você não falou nada, eu tive que mandar mesmo assim pro nosso diretor, né? Super passivo-agressivo. Você poderia dizer assim: tô me sentindo tipo a Bela Gil, você pode trocar isso por cúrcuma. Ah, Sofreu. Eu vou usar cogumelo Paris, que é esse daqui. Claro que você pode usar outros cogumelos, shiitake também fica maravilhoso, portobello também. Mas você pode dizer assim: traz pra si. Fico mais seguro quando você olha os relatórios antes. Pra mim, seria importante se você pudesse analisá-los antes que eu encaminhasse pra diretoria. Então, simples assim, você identificar essa capacidade de se responsabilizar. Ao invés de dizer: você me entrega essas atividades sempre em cima da hora, você estragou o projeto. Você pode dizer: eu me sinto ansioso quando eu tenho que entregar os projetos em cima do prazo. Vocês poderiam me entregar um dia antes? Ou, por exemplo, teu chefe passa um projeto para uma outra pessoa cuidar no teu departamento. Aí você já fica lá emburrado e fala: gostaria que você confiasse mais em mim. Vira pro teu chefe e fala isso: ninguém confia. Ele tá contando que narrativa pra você: ninguém confia em mim. Ninguém nunca me dá protagonismo nem autonomia nessa empresa. Você pediu isso claramente, comunicou de uma forma não violenta, então você poderia dizer: eu gostaria de ter a oportunidade de liderar sozinho um projeto. Em vez de falar: eu gostaria que você confiasse mais em mim. Um último exemplo, mas não menos importante, tá? Então, uma mãe e um filho estão lá na casa, quarentena, todo mundo confinado, a casa tá aquela zorra. Aí você vem e vira pro seu filho e fala assim: é a milionésima vez que eu vejo essas meias jogadas na sala. Pega agora e vai levar pra lavanderia, senão você vai ficar de castigo. Não é a milionésima vez que você tá vendo a meia, impossível isso. Então a criança, ou o adolescente, ou seja lá quem for, às vezes adulto, vai falar: lá vem a minha mãe, dramática de novo. Geralmente as pessoas passivo-agressivas, elas têm essa fama de dramáticas, porque elas estão exagerando na situação e acaba gerando mais bode no interlocutor do que de fato a resolução do problema. Então, como que ficaria bacana você dizer isso de uma forma, uma comunicação não violenta? Então você pode falar: lembra dos 4 passos que eu falei pra vocês? O primeiro é observação, as ações concretas que estão observando e afetam o nosso bem-estar. O segundo, sentimentos, como nos sentimos em relação ao que estamos observando. O terceiro, as necessidades que estão gerando esses sentimentos. E o quarto é o pedido à ação. Como falar então com o seu filho no caso das meias jogadas na sala? Você pode dizer: filho, quando eu vejo essas meias jogadas pela sala, eu me sinto triste porque eu preciso de uma sala mais organizada. Será que, pra gente manter a harmonia da nossa casa, você consegue pegar essas meias e guardar no cesto, por favor? É como se a gente estivesse num processo cognitivo recebendo a mensagem de outra forma.
Eu sei que é difícil na hora do fervo conseguir contar até 10, respirar fundo e se comunicar de uma forma não violenta, mas eu garanto pra vocês que a comunicação de vocês vai ficar não somente mais fluida e orgânica, mas muito mais eficiente, com menos ruídos, mais harmoniosa no seu trabalho, nas suas relações. E se você identificar alguém sendo passivo-agressivo com você, uma sugestão que eu tenho, então essa pessoa vira pra você e fala, você não olhou, né? É você sempre devolver pra pessoa com a pergunta da afirmação que ela te fez. É o que a gente chama de espelhamento. Então a pessoa vira pra você e fala, você ficou tá metida, hein? Não vem mais no churrasco, ficou aqui em casa? Você vira e fala, eu estou metida? Nunca mais veio nos churrascos aqui em casa? No churrasco na sua casa? Te chamei no churrasco e a gente não foi. Então vocês sentiram a minha falta? Sim, então você tá com saudades de mim. Sim, eu também tô com saudades de você. Eu quero muito ir esse ano. No ano passado, às vezes que eu faço isso, a pessoa percebe, poxa, é uma pessoa que eu gosto dela também. Pra que a gente tem que ficar gerando esses ruídos e fricções, sabe? Então, muitas vezes o passivo-agressivo, ele só reproduz as dinâmicas que ele conhece. Porque ele teve uma mãe que era passivo-agressiva, porque ele teve um pai que era passivo-agressivo, porque ele teve um primeiro chefe que era passivo-agressivo, ele entendeu que esse é o exemplo de liderança que ele tem na vida dele. São N motivos, e aí, claramente, um psicólogo consegue afirmar muito melhor do que eu. Inclusive o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, que é a comunicação não violenta, é um psicólogo. Muitas vezes a gente reproduz as dinâmicas que a gente conhece, é por isso que é tão importante a gente fazer terapia e se autoconhecer. Mas uma vez que a gente identifica esses padrões, a gente pode ficar mais alerta e atento para mudar a forma como a gente se comunica.